A carta de Tito era uma epístola pastoral, porque ela era para preparar os obreiros naquela época. E Tito, ele era um obreiro na casa de Deus. Ele era um homem de confiança do apóstolo Paulo. Ele era um cooperador. Ele ajudava o apóstolo Paulo a trabalhar na obra. E Tito, se você for pegar em algumas passagens bíblicas, em 1 Timóteo, em outras passagens bíblicas, você vai ver Tito fazendo viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Mas aqui na cidade de Creta, que era uma cidade que a religiosidade tomava conta, era uma cidade que tinha deuses pagãos, Deus fala com Paulo primeiramente, porque Paulo era a autoridade espiritual. Paulo era um apóstolo, e apóstolo significa mensageiro ou missionário. E quando eu pego o apóstolo Paulo, um homem que tem discernimento, um homem que tem visão espiritual, Deus fala com ele que estava na hora dele liberar Tito, porque Tito sempre estava com ele nas viagens missionárias. Mas aí chega uma certa hora que o apóstolo Paulo direciona a Tito um local para ele congregar, para ele dirigir aquela igreja. E Tito vai a destino de Creta, que, como eu já disse, era uma cidade meio difícil, porque também havia falsos doutores, falsos mestres naquela cidade. E naquela cidade havia pessoas distorcendo a palavra de Deus. Mas quem sabe que quem foi aluno de Paulo tinha alimento sólido, que é a palavra de Deus. O que eu e você temos que estar alicerçados, que é a palavra de Deus, porque é ela que combate qualquer heresia, que combate qualquer falsa doutrina. E naquela época o povo de Creta estava cego, porque o evangelho estava chegando ali ainda, mas tinha muitas pessoas ali que distorcia a palavra de Deus, que distorcia o evangelho, o verdadeiro evangelho. E Tito, ele é enviado com a missão neste lugar. Deus o envia através do apóstolo Paulo, que era o apóstolo, que era um missionário, que montava as igrejas. Ele apenas montava as igrejas e botava obreiro naquele lugar. E Tito foi um obreiro diretamente para Creta. A missão de Tito era organizar, instruir a igreja e dar ênfase no versículo 5, que era para colocar obreiros naquele lugar. Vamos comigo no versículo 5. Título capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda o restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Uma das prioridades principais que o apóstolo Paulo pediu para Tito era estabelecer presbíteros, obreiros que pregavam a sã doutrina, que pregavam a palavra da verdade, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. E é o mesmo evangelho que está sendo pregado, não só hoje, como tem sendo pregado, e cada dia tem me libertado, tem libertado você, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vejo na palavra de Deus algumas coisas interessantes que o apóstolo Paulo passa a Tito, antes de Tito começar a sua missão. Paulo instrui a Tito em 4 designações, que é, Paulo instrui a Tito na sua tarefa. A primeira coisa, pôr a igreja em ordem e concluir o que Paulo ainda não tinha acabado, e dar ênfase aos presbíteros. Referência, Tito capítulo 1, versículo 5, vamos ler mais uma vez. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo ainda não tinha concluído o trabalho naquele lugar, porque ele só fundava a igreja, ele fundava e ele colocava um obreiro ali. Mas aqui em Creta, ele funda uma igreja, ele começa o trabalho, mas ele não termina o trabalho, e ele envia um obreiro para terminar o trabalho, para dar continuidade ao trabalho, porque a Bíblia mesmo diz que a boa obra que o Senhor começou, Ele há de terminar. Então, se Deus começou aquela obra na cidade de Creta, Deus Ele ia terminar. E com a minha vida e com a sua vida não é diferente. A boa obra que Deus começou,
na minha vida, Ele há de terminar. A boa obra que o Senhor começou na vida do Lodiano, o Senhor há de terminar. A boa obra que o Senhor começou na vida da Remeunice, Ele há de terminar. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o que Ele fala, Ele cumpre. Porque o nosso Deus não volta a palavra dele atrás. Ele é imutável. E a segunda coisa é ajudar as igrejas a crescerem na fé e no conhecimento da verdade e em santidade. Tito capítulo 1, versículo 1, acompanha comigo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Uma igreja, para ela estar alicerçada, ela tem que estar alicerçada em que, igreja? Na palavra. Ela tem que estar alicerçada no Evangelho. Abra comigo em Mateus capítulo 7. Do versículo 24 ao versículo 27. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Assim a palavra do Senhor nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha que significa a palavra de Deus, Jesus Cristo, que é a verdade. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vemos dois exemplos de crente aqui dentro dessa palavra aqui, ó. O crente que está alicerçado na palavra de Deus, e o crente que está alicerçado em algo ser firmamento, ser fundamento. E Paulo queria que Tito ensinasse aquela igreja a estar firmado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus que mantém uma igreja de pé, é a oração que mantém uma igreja de pé, é o jejum que mantém uma igreja de pé. E olha para você ver, Paulo ensina a igreja a Tito, para ele ensinar a igreja dessa maneira. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, a palavra, que é segundo a piedade. É a palavra que tinha que ser prioridade. E a palavra não pode perder o foco no meio da igreja nos dias atuais, porque a palavra é ela que transforma a vida de um homem. Quando vemos lá em Atos capítulo 16, vemos aquele carcereiro sendo liberto, sendo salvo, através de quê? Da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma a vida de um homem. Então não podemos abrir mão da palavra. E Paulo queria que Tito ensinasse a igreja a estar dentro da palavra de Deus, como o nosso amado pastor nos ensina. Aquele que está na verdade não precisa temer nada, porque quem está na verdade Deus honra. Aquele que está dentro da palavra de Deus, andando dentro da palavra de Deus, Deus ele honra, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso com o evangelho dele, que não é um evangelho motivacional que muitos pregam por aí, não é um evangelho que vem para agradar o ego, mas é um evangelho que vem para arrebentar eu por dentro, arrebentar você por dentro, mas é para mim e para você ser salvo, para mim e para você ter uma vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E a terceira coisa a terceira instrução que o apóstolo Paulo dá a Tito: silenciar
falsos mestres. Título capítulo 1, versículo 11. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Como eu disse, naquela época havia falsos doutores, havia falsos mestres, haviam pessoas distorcendo a verdade naquele lugar. E Deus, como eu disse, envia Tito àquele lugar através do apóstolo Paulo, para ele combater as falsas doutrinas, as falsas heresias que surgiam naquele lugar. Distorções da palavra, coisas que a gente vê muito nos dias de hoje. Que a gente, por isso que eu falo, a gente não pode sair da palavra de Deus. Porque quando estamos na palavra de Deus, na verdade, andando na verdade, não tem heresia que nos leva, não tem mentira que nos leva, porque nós estamos na verdade. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, porque nada pode ir contra a verdade, se não for a própria verdade. A verdade, quando estamos na verdade, não tem nada que vai nos tirar do caminho certo. Quando estamos caminhando dia após dia, procurando melhorar dentro da palavra de Deus, não tem nada que nos tire do foco. Porque esses falsos mestres, ele levava quem não lê Bíblia. Foi o que o pastor falou aqui na escola dominical: pessoa que não lê Bíblia fica para trás. Ontem no seminário, o João estava lá, o Micael estava lá, porque nós aprendemos com o pastor Romerico. Tem muito obreiro nos dias de hoje que está ficando o quê? Relaxado, está ficando para trás. Mas por que ficando para trás? Porque está deixando o conhecimento da palavra de lado. E o Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer mais o Senhor. É dia após dia, conheça, prossiga, conheça, prossiga. Mas quanto mais você conhecer, mais você vai estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Quando crescemos na graça, que é um favor merecido, reconhecemos que nós não merecemos. Quando crescemos na graça, crescemos na palavra, não tem nada que nos pare, porque nós estamos vivendo o que Jesus manda, que é a palavra dele. Então, igreja, uma das coisas que nós temos que aprender aqui nesta manhã é crescer na graça e no conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, se você for ver e analisar, é um dom espiritual. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver sobre os dons espirituais e o dom do conhecimento da palavra. Peça esse dom a Deus, peça a Deus para te dar o dom do conhecimento, porque você vai aprender dia após dia. Não fique relaxado, porque não era só naquela época que tinha falsos mestres, falsos doutores. Nos dias de hoje também há falsos mestres, há falsos doutores que estão enganando muitos por aí, que não tem alicerce, não tem alimento sólido, que é a palavra de Deus. Então se alimente da palavra. E a quarta instrução era: ele ia até Paulo, porque ele seria substituído por Artemas ou Tito. Tito capítulo 3, versículo 12. Vamos comigo. Tito capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tito, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. A última instrução que o apóstolo Paulo dá a Tito, que ele só daria uma continuidade no trabalho da igreja em Creta, mas Deus, através do apóstolo Paulo, enviaria outro obreiro para aquele lugar, e um desses obreiros seriam Artemas ou Tito, que eram homens da confiança do apóstolo Paulo, que também eram evangelistas, eram homens que também andavam dentro da palavra de Deus. E algo que eu aprendo nesta manhã, que Deus me ensinou: aquele que não senta para ser instruído, não serve para instruir ninguém. A gente tem que ter humildade, a gente tem que ter simplicidade de reconhecer que a gente tem uma autoridade acima de nós, coisa que muito crente hoje não gosta de ouvir. O pastor vai e exorta dentro da palavra, vira a cara.
o pastor ensina dentro da palavra, aí confronta ele, aí ele vai e vira claro. Aquele que não senta para ser instruído, nunca vai sentar para instruir ninguém, porque Deus não aceita soberba no meio do povo dele, mas Deus quer ver humildade no meio do povo dele. Deus não aceita crente soberbo, Deus não aceita crente que se acha melhor do que o outro, crente com o nariz empinado, crente que fecha a cara pro irmão à toa. Deus não atolera tipos de pessoas assim. Deus ama a vida dele, mas Deus não ama a prática dele. Então, coisas que nós devemos aprender: aquele que não senta para ser instruído, não se assenta para instruir ninguém. Temos que ser obedientes à nossa autoridade espiritual. Não só como a nossa autoridade espiritual, mas a nossa autoridade secular no dia a dia. As autoridades, porque a Bíblia diz em Romanos que toda autoridade ela é constituída por Deus. Se uma autoridade está me instruindo, nós devemos ter humildade, reconhecer. Tito foi bem sucedido no seu ministério porque ele foi instruído pelo apóstolo Paulo. E ele teve humildade e reconheceu que o apóstolo Paulo era um homem acima dele em conhecimento, em graça. E ele já sentou e ele aprendeu. Quando a gente assenta, a gente aprende. Deus nos leva a grandes lugares. Deus, Ele nos honra porque a gente foi obediente à palavra dele. E Deus quer obediência da igreja. Devemos ser obedientes. Devemos sentar, ouvir e aprender e reconhecer. Quando estivermos errados, reconheça. Não é vergonha reconhecer, não. Reconheça, seja humilde. Seja uma pessoa simples, porque Deus levanta homens humildes. Deus levanta pessoas humildes e simples que reconhecem, que precisam da graça dele. Mas quem é soberbo, Deus rebaixa. Deus mesmo rebate. E o diabo vem e puxa o tapetinho dele. Então, não seja soberbo, mas seja um cristão humilde. Aceite com o seu pastor, aceite com o seu líder para você aprender. Que quando você aprender a reconhecer, aí Deus vai soltar o seu ministério. Amém? Já para concluir, 3 coisas que Tito não tinha e por isso ele também foi bem sucedido. Primeiro, ele não era arrogante. Tito capítulo 1, versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segunda coisa, ele não era irado. E a terceira coisa era, ele não era violento. Coisa que Deus procurava no homem de Deus, era isso. Não sejasse arrogante, não sejasse irado, não sejasse violento. E outras 2 qualidades que ele tinha eram justo e piedoso. Tito capítulo 1, versículo 8. Volta no 7 comigo. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo ou irado, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. O que Deus procurava no obreiro, que ele ensinava o apóstolo Paulo a procurar, a examinar no obreiro, se ele tinha essas coisas, essas qualidades no versículo 8, e ele não tinha esses pontos negativos do versículo 7. Mas ninguém é perfeito. Todos estão num processo de aprendizado. Todos estão num processo de libertação. Dia após dia, eu e você somos libertos de algo. Mas aqui, quando pega nesse versículo que tu vê o contexto dele, Deus ele não queria pessoas que viviam nessas práticas, nos altares, nos púlpitos, pregando a palavra dele. Tito, ele era um homem que não tinha essas coisas no versículo 7. Vamos ler mais uma vez. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro na casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância.
Isso era algo que o apóstolo Paulo não queria nos obreiros da cidade de Creta, mas ele queria dar a resposta no versículo 8. Ele queria obreiros desta maneira: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Versículo 9: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, para convencer os contradizentes. Ele queria obreiros que davam testemunho, obreiros que eram exemplo. E como o pastor nos ensinou, o obreiro ele deve ser exemplo. O apóstolo Paulo ensina ao evangelista Tito que ele queria obreiros que davam testemunho. Testemunho aonde, pregador? Em casa, no serviço, na escola, na rua, aonde ele estivesse, ele tinha que ser exemplo. Porque quem carrega a palavra de Deus tem que ter exemplo, tem que dar exemplo. As pessoas têm que ver: ali vai um homem de Deus, ali vai um homem transformado pelo poder de Deus, ali vai uma mulher de oração, ali vai uma mulher guerreira, uma mulher que busca dia após dia a presença de Deus. As pessoas têm que ver a luz do Evangelho dentro de mim, dentro de você. As pessoas têm que ver a diferença dentro de cada irmão que se encontra aqui nesta manhã. E a conclusão é: a gente devemos ser o quê? Homens, mulheres, tementes a Deus. Pessoas que levam a palavra dele com compromisso. Pessoas que têm um comprometimento com a palavra dele. Porque para ser obreiro, hoje em muitas igrejas, em geral, não falo na nossa, mas tem pessoas que levam a palavra de qualquer maneira. Não devemos fazer a obra de Deus relaxadamente, mas devemos fazer a obra de Deus com ordem e com decência. Fazer a obra de Deus com qualidade, com disponibilidade. Fazer a obra de Deus com amor, com carinho e com humildade. Porque aí sim, Deus ele vai nos honrar. Mas aquele que faz a obra de Deus de qualquer maneira, aquele que é relaxado, aquele que é preguiçoso, aí esse já está por fora já, porque Deus não conta com crente preguiçoso, mas Deus conta com crente trabalhador, com crente que busca. Amém? Fica de pé, vamos estar orando com uma pequena palavra, mas é uma palavra para o crescimento dos obreiros da igreja. Pessoas que vivem, que pregam o Evangelho, pessoas que louvam, pessoas que ministram a palavra. Amém? Glória a Deus.